Malaquias capítulo 4 é um trecho bastante conhecido das Escrituras, mas Deus colocou em meu coração e nós lermos essa Escritura hoje. Louvado seja Deus. Nós vamos ler o versículo 5 e 6 para a nossa base nesta manhã. Diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós lendo a palavra de Deus, orando, ouvindo, examinando, nós sabemos que o único que pode dar entendimento, o único que pode abrir o nosso olho espiritual é um só, é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Por mais que o homem pregue, por mais que o homem fala, se Deus não abrir o entendimento, não abrir os olhos espiritual, nós simplesmente podemos ler a Bíblia, podemos conhecer a letra muitas vezes, mas sem revelação da palavra. E o próprio Jesus, certa vez, eu creio que é em São Mateus capítulo 15, revivendo ali Jesus o que Isaías disse, ele disse: tendo ouvido, mas não ouve, tendo olho, mas não vê, porque esse povo me honra com os lábios, né? Mas o seu coração está longe de mim. Isso quer dizer que as coisas de Deus sempre funcionam e funcionará por meio da revelação de Deus. E o homem não pode dar revelação ao outro homem, mas Deus pode. Por exemplo, nesse versículo, dois versículos que nós lemos aqui, os irmãos notaram que no versículo 6, se perguntaram assim para até mesmo muitos da mensagem: de quem o profeta está falando aqui? Veja, vou ler o versículo 5 e depois passar no 6, vou repetir. Porque eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Então, o ministério de Elias viria, né? Antes do terrível dia do Senhor, no final. O que aconteceria? Olha o que ele faria. Ele converterá os corações dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Você entendeu? Então, o ministério que Deus enviaria através de um profeta seria para converter os corações dos pais aos filhos. Primeiro dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Alguém aplica esse versículo somente no ministério do profeta de Deus, William Branham. Mas nós podemos ver por revelação que aqui o profeta está falando sobre dois profetas. Está falando de João Batista e de William Branham, que é o profeta desta era. O que João Batista viria fazer? João Batista viria converter os corações dos pais aos filhos, porque todos nós sabemos que João foi ele que abriu o caminho, ele foi o precursor da primeira vinda do Senhor Jesus. Então essa parte de converter os corações dos pais da igreja ortodoxa, da lei, para Cristo, para Jesus, para abrir o caminho aí, foi o ministério de João Batista. Isso está também em Malaquias capítulo 3, que diz: eis que eu vos envio o meu anjo. Anjo, quando se fala em anjo, muitos já pensam um ser com asa, um anjo, não está falando de ser celestial. Ali está se referindo a anjo, mensageiro, um profeta. Malaquias capítulo 3. Então essa parte de converter os corações dos pais aos filhos,
da lei para a graça transportar, quem deu essa abertura, quem precursor foi João Batista. Isso está em Lucas capítulo 1, se você queira ler, é repetido esse versículo. Lucas capítulo 1, quando foi falado sobre o anúncio do nascimento de João Batista, veja o que diz no versículo 16 e o versículo 17: e converterá os corações dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Veja, falando de João Batista, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Você está entendendo, irmãos? Então João está dizendo aqui que João viria para converter os corações dos pais aos filhos. Não fala dos filhos aos pais, porque isso não cabe a João. Veja, então converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes a prudências dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Você entendeu, irmãos? Então aqui João, ele cumpre essa primeira parte de Malaquias 6, e converterá os corações dos pais aos filhos. Agora, converter os corações dos filhos aos pais é o sétimo anjo. Isso está recheado no Novo Testamento. Podemos ler São Lucas 17:30, Mateus 17:11, Apocalipse 10:7. Você vai encontrar ali referindo-se agora ao profeta dessa era, que viria converter os corações dos filhos aos pais. É o contrário. Os pais aos filhos, quer dizer, a igreja ortodoxa, a igreja mosaica, a igreja da lei, que é os pais, para a graça. Vê? Agora, quem são os filhos? Os filhos somos nós, nessa era. E quem converteu nós aos pais, aos nossos pais apóstolos, a uma fé genuína, a um batismo verdadeiro, a uma ceia verdadeira, mostrando a unidade de Deus? Não foi o profeta dessa era que Deus usou? Ele veio trazer a mensagem do tempo do entardecer. Então existem dois pontos gramaticais ali, irmãos. Um profeta iria converter os corações dos pais aos filhos, se referindo a João Batista, e outro profeta se referindo ao profeta dessa era, converter os corações dos filhos, que somos nós, da era em que nós vivemos, aos pais apóstolos. Você está entendendo, irmãos? Aleluia. Agora, isso é difícil, irmãos, para o sistema religioso aceitar, porque eles não creem mais em profeta maior. Eles creem em profeta e, irmão, profetiza aí, traz uma profecia para nós aí. E está tão cheio de profetas e profetas que tem por atacado por aí, né? Mas não vou dizer que não existe profeta verdadeiro, menor, que Deus pode usar alguém e trazer uma profecia e falar assim: olha, Mombrana fala, você vai, assim diz o Senhor, essa viagem no filho que você está para fazer, não faça, não estou nesse assunto, não faça. Então Mombrana diz assim: Deus pode usar alguém e pegar uma profecia, advertir alguém sobre um perigo, algo assim, mas o profeta Deus chega até a dizer, essas profecias dizendo: eis meu servo, a minha vinda está próxima, eis, prepara, exortando a igreja. Isso daí é falso, porque o Mombrana diz assim: isso daí é ministério do pastor, do pregador. Você está vendo? Isso já está escrito na palavra. Você está entendendo, irmãos? Então, irmãos, é um filtro, existe um filtro. Jesus disse, estava lendo aqui na mensagem, não sei se você pegar a mensagem, os ungidos dos últimos dias. Olha o que o profeta de Deus explica ali sobre essa unção. E pessoas chegam a trazer profecias e coisas que, olha,
você vê, olha que unção, olha que coisa. E Jesus disse, olha, se possível fora, enganaria até os escolhidos. E infelizmente, quantos são levados por profecias, por emoções, e olha, mas eu creio que para nós a maior profecia é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, irmãos, não, eu torno a dizer, não que somos contra os dons de profecia, desde que esteja na ordem, é Deus também no assunto, mas profeta maior para essa era, Deus tem enviado. É a quarta manifestação do ministério do profeta Elias. Todos nós sabemos isso, e sabemos que há 5 manifestações do ministério do profeta Elias. 5, vai completar 5. Primeiro é o Elias mesmo, o presbítero. O segundo é Eliseu, em porção dobrada. Terceiro é João Batista, no espírito e virtude de Elias. E o quarto não temos vergonha de dizer, dizemos com orgulho, é o nosso profeta, o quarto Elias, o William Marlon Branham. No entanto, ele foi tão humilde que quando ele escreveu ali as 7 eras da igreja ali no tabernáculo Branham, o 7º, ele não colocou Branham, ele colocou Elias. O anjo apareceu ali, apagou Elias e escreveu Branham. Então, o profeta dessa era é a quarta manifestação do ministério do profeta Elias. E a quinta manifestação será para Israel, como nós sabemos. A quinta manifestação está em Apocalipse, capítulo 11, aonde aparecerá ali, no período da grande tribulação, Moisés representando a lei, e Elias novamente representando a graça, para converter os corações ali, com a pregação de 3 anos e meio, de 144 judeus. Ali será totalmente judeu, a qual eles batizarão em nome de Jesus Cristo também, diz o profeta de Deus. Então são coisas, irmãos, que são escondidas nas escrituras, e o mundo religioso diz, não, o profeta, a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João o Batista. Verdade, isso está na Bíblia. A lei e os profetas da lei. João foi profeta da graça ou da lei? O último profeta de Moisés até aqui, até encerrar a lei, foi João Batista. João foi o último profeta da lei. Agora, se nós damos uma olhada aqui em São Mateus capítulo 17, onde tem 2 pontos gramaticais também, que muitos passam por alto e não podem ver isso. Mateus 17 e o versículo 10. Veja que os discípulos perguntaram para Jesus. São Mateus 17, versículo 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Veja, então surgia ali um comentário entre os escribas, entre os fariseus ali, a respeito da vinda de Elias. Eles conheciam a lei, eles conheciam ali a profecia de Malaquias 4, 5 e 6. Os escribas ali, os escritores, sabiam que tinha que vir o profeta Elias antes do grande terrível do Senhor. E os discípulos ouviram isso. Então eles perguntaram para Jesus. Veja, então os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Veja o que Jesus disse, versículo 11. E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vê? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora eu pergunto para os irmãos: o verbo virá está passado, presente e futuro? Todos nós sabemos que virá é futuro, correto? Então os religiosos, aquele que não tem revelação, falam: não, mas aí está se referindo
a João Batista ou Elias, irmãos, Jesus nunca brincou com a palavra. Eu posso falar uma coisa aqui, ter que retratar, falar, olha, eu estava equivocado, eu errei, mas a palavra de Deus não falha, não erra, é Deus. Deus não pode errar na palavra. Por mais simples que Jesus falou, os estudiosos dizem que Jesus falou numa linguagem tão simples, que foi a linguagem aramaica, que foi a linguagem mais simples ali do povo de Deus, mas com tudo isso ele não brincou com o verbo, ele não brincou com a palavra, porque era Deus ali falando. Veja, então ele disse, olha, assim, na verdade Elias virá primeiro e vai restaurar todas as coisas. Se você for agora para Atos capítulo 3, eu não tinha isso em mente, mas Deus levou nós. Atos 3, no versículo 20, 21. 3 e 21, vamos ver. Eu creio que é isso. Olha o que a palavra diz. O qual convém que o céu se contenha até aos tempos da restauração de tudo. Veja, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, o céu tem que se conter. Jesus não podia vir sem que houvesse uma restauração, irmãos. Por quê? Se você vê durante as eras, a igreja ela se perdeu. O batismo foi mudado lá no ano 325, todos sabem disso. Do Senhor Jesus Cristo para a Trindade, do único Deus para a adoração de três deuses, uma adoração pagã. Então a igreja se perdeu. Ainda que mais tarde veio Lutero com aquela reforma, ainda que depois veio João Wesley com a santificação, ainda que veio os pentecostais com os dons carismáticos, mas ainda era só a árvore com as folhas vibrando, não tinha o fruto. Não tinha a palavra ainda, na totalidade, a restauração de tudo, porque a restauração viria no tempo do entardecer, lá no topo viria a restauração. Você se lembra quando o Mombrano ele visitou aquele pomar de frutas cítricas? O Mombrano viu ali um pé de fruta cítrica ali, e só em um pé. Ali tinha toranja, ali tinha laranja, ali tinha limão e várias frutas em um pé só. O Mombrana parou e falou, mas que coisa é essa? Daí o senhor que estava ali, não lembro o nome dele, o Mombrana interrogando, disse, não, isso são enxertos. Você pode pegar um pé de laranja, fazer um enxerto ali, enxertar ali um galho e sair limão. Por outro mais em cima saiu uma mexerica, outra ali saiu uma pocã, de um pé só, você está vendo? O Mombrana começou a meditar bem, ele perguntou para o moço ali, o senhor ali, e se mais tarde sair um outro galho sem enxerto, o que vai produzir? Ah, sim, se o pé é original laranja, ele vai produzir um galho que sair por natureza, vai dar laranja, porque não é enxerto. Então o que está plantado vai sair lá em cima, os outros são enxerto. O irmão Branco falou, glória a Deus. O homem ficou até meio, o irmão Branco ficou religioso. O irmão Branco disse, no entardecer haverá luz, restauração, aleluia. Aquilo que se perdeu lá no princípio, há 2000 anos atrás, saiu aqui em cima agora, ó, e passou por tantos enxertos. Enxerto disso, enxerto metodista, enxerto presbiteriano, batista, assembleiano, tudo isso são enxertos. Vê? Mas lá saiu um galinho, um ramo natural. Oh, que coisa maravilhosa, irmãos. Então por que a igreja primitiva, não estou dizendo esse templo, a igreja primitiva que é você, somos nós, é uma igreja universal. Por que a igreja primitiva está produzindo fruto de 2000 anos atrás, lá no Pentecostes? Porque é a semente original que foi plantada ali no Pentecostes. Vê? É tempo de restauração. Então vou repetir o versículo 21 de Atos capítulo 3.
o qual convém que o céu se contenha até os tempos da restauração de tudo. Não é só uma parte. Ah, foi João Batista. Não. O que João Batista restaurou? Simplesmente ele abriu o caminho, apontou Jesus. Correto? Ele olhou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outra palavra, olha aí, ó, a palavra encarnada está aí. Então ele foi o que precursor, irmãos, deu boas-vindas. Então foi transferido agora da lei para a graça. Jesus é a graça, vocês sabem disso? Que coisa maravilhosa! A restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca, olha, de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Vê? Então aqui Mateus 17 dá 2 pontos gramaticais também. Vamos ver novamente? E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá, futuro, primeiro, e restaurará todas as coisas. 2 pontinhos aqui. Agora no versículo 12, para confundir os incrédulos que não têm revelação, Jesus disse: mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Verso 13: então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. O versículo 12, ele se referiu a João Batista. Assim como está ali o mistério em Malaquias 4, versículo 6, converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos dos pais, 2 profetas, aqui também está se referindo 2 profetas. Um Elias que virá. Se esse Elias que virá fosse João Batista, a Bíblia entraria em contradição, porque quando ele disse que Elias virá, João já estava morto. Se você voltar às Escrituras, aqui em Mateus capítulo 14, está a narração aqui, o próprio texto diz, a morte de João Batista. João Batista já estava na sepultura, quando Jesus disse, Elias virá. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, por isso que nós damos graças a Deus, que Deus tem nos dado esse colírio para ungir os nossos olhos, para que possamos ver algumas coisas que grandes estudiosos passam por alto, tendo olho, mas não vê, tendo ouvido, mas não pode ver. Por quê? Como eu disse, funciona com revelação. Sempre foi. Jesus disse para Pedro: não foi a carne, Pedro, que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Gálatas capítulo 1, versículo 12, São Paulo disse: mas faço-vos saber, irmãos, o que eu aprendi, eu recebi, não foi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. Você está entendendo? Aleluia. Nós poderíamos seguir falando tanto sobre esse ministério de Elias. Agora vamos só dar uma passadinha, que nós temos 10 minutos para nós encerrarmos. Eu não gosto de passar os 40 minutos, já disse. Agora, a profecia diz, irmãos, uma profecia de Jesus, São Lucas 17:30. Vamos ver, São Lucas 17:30, o que Jesus falou. São Lucas, para aqueles que estão acompanhando, até mesmo os irmãos da internet, estamos falando da manifestação do ministério do profeta Elias. São Lucas 17:30. Jesus tinha se referido aos dias de Noé. Jesus estava se referindo agora aos dias de Ló, os dias de Sodoma e Gomorra. Então ele falou: como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Ele disse no versículo 30 de São Lucas 17: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então nós sabemos que hoje
nós estamos vivendo na manifestação do Filho do Homem. O que é o ministério do Filho do Homem? Muitos falam, o ministério do Filho do Homem é William Branham. Não, o William Branham em si não é o Filho do Homem. Ele é o sétimo anjo. Vê? Agora, Filho do Homem é a manifestação do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele foi chamado de Filho do Homem, que é profeta. Vê? Agora, se falasse William Branham era Jesus, se nós falar que William Branham era Jesus, isso é falso. Mas se nós falarmos, ali estava Jesus Cristo, estava. Porque William Branham, ele não era o filho do homem. Ele disse, eu sou um filho de homem, mas eu não sou o filho do homem. Mas dentro de William Branham, ele trazia o ministério do filho do homem, profeta. Você está entendendo, irmãos? Isso é o que ele diz aqui, nós vamos ver rapidamente. Entenda bem. Então, o ministério do Filho do Homem estava dentro de William Branham. Ele trazia o ministério do Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Agora, eu creio, se não estiver equivocado, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Todos nós sabemos que ele leva o nome de Jesus, leva o nome de Filho 3 vezes. Filho do Homem, quando esteve aqui na terra, do seu ministério terreno. Isso, Filho do Homem, foi até o Pentecoste. Do Pentecoste para cá, ele não era mais Filho do Homem. Ele passou, quando o Espírito Santo caiu sobre a igreja primitiva ali, ele passou a ser chamado Filho de Deus. Vê? E Filho de Deus vai até o arrebatamento. Após o arrebatamento, após quando entrar no milênio, ele será chamado. Vocês sabem como ele será chamado, irmãos? No milênio? Se alguém sabe, pode falar. Filho de Davi. Então ele é filho do homem quando esteve na terra, filho de Deus durante as eras da igreja até o final dessa era, e filho do homem no milênio. Mas o profeta de Deus, irmãos, ele diz, eu creio que era a mensagem, se estiver equivocado, eu repito, Cristo é o mistério de Deus revelado, ou Deus é o seu próprio intérprete, eu confundo ver essas duas mensagens, mas ele diz assim, entre filho de Deus e filho de Davi, veja só, seria revelado novamente o ministério do Filho do Homem. O que ele está dizendo com isso? Preste bem atenção. Estamos vivendo agora no ministério do Filho de Deus, correto? Filho de Deus, e vai até o arrebatamento. Mas antes de entrar o filho de Davi, que é o milênio, nesse meio teria que vir novamente o ministério do Filho do Homem. Então aí, irmão, ele está falando do nosso profeta. É o que nós vemos aqui em São Lucas, capítulo 17 e o versículo 30. Veja, São Lucas 17, 30 diz assim, eu repito outra vez. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, o profeta de Deus, para nós que somos noiva, nós temos a revelação, que ele vem revelar, ele vem manifestar o ministério do Filho do Homem, Jesus Cristo. Então eu vou falar, não, tem que batizar em nome de William Branham. Isso é falso. Tem muitos batizando em nome de William Marion Branham. Isso é falso. William Branham é Jesus. Isso é falso. Ou William Branham é Jesus Cristo. Isso é falso. Ele não é Jesus Cristo, mas ele traz consigo Jesus Cristo. Vê? A única diferença de William Branham e Jesus Cristo foi o seu corpo físico, porque ele trouxe totalmente o ministério do Filho do Homem, o ministério de Jesus Cristo. Vamos ler aqui para nós não falar e dizer que estamos falando de nós mesmos, se realmente é isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui, irmãos. Eu salvei aqui, talvez, sim. Eu vou fazer essa leitura, vocês vão prestar bem atenção para que vocês possam captar o que o profeta está dizendo aqui.
Os ungidos dos últimos dias, no parágrafo 260. Veja só. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, 1 e 7. Leiam quando você chegar em casa. A mensagem do sétimo anjo, abrindo selos, o que é? Veja, não o anjo que é o Filho do Homem. Lembrando, foi o anjo ou não foi, irmãos? O anjo terreno. Então está dizendo assim, não o anjo que foi o Filho do Homem, mas o mensageiro, William Branham, vou acrescentar eu para ficar mais claro, o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isso agora? Muitos não conseguem separar isso. Muitos falam embolado e fica, olha, veja só, é aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você, não o Filho do Homem, ele próprio, William Branham, digo eu, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro está revelando ao público o Filho do Homem. Vocês entenderam, irmãos? Como está claro isso? Então William Branham em si mesmo, ele era um anjo do Senhor, como foi o profeta João Batista, como foi os profetas no passado, era um anjo quer dizer mensageiro. Agora, cada anjo trazia um ministério consigo. Você está vendo? Então são coisinhas, irmãos, que está escondida na palavra, mas Deus tem dado a revelação para nós hoje. O próprio profeta Ezequiel, ele era o Filho do Homem? Ele não era o Filho do Homem, mas nele estava o Filho do Homem. Nele estava o ministério de Cristo. Vê? Porque ele tinha o assim diz o Senhor. Ezequiel capítulo 2, o Senhor dizia: Filho do homem, põe-te de pé. Sempre a palavra do Filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Sempre vinha a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor vem ao profeta, ao anjo, porque ele tem o assim diz o Senhor. Claro que Jesus foi o Filho do homem manifestado, Deus profeta. E quando os profetas lá no passado chegavam para entregar uma mensagem, eles chegavam e diziam: olha, assim diz o Senhor. Não era assim? Agora quando Jesus chegou, Jesus não falou assim diz o Senhor. Não. Jesus disse assim: na verdade eu vos digo. Que diferença? Os profetas no passado diziam: assim diz o Senhor. E Jesus chegou e disse: na verdade eu vos digo. Por quê? Porque ali estava o Senhor daqueles profetas. Você está entendendo? Então, ali estava quem? O Cristo, que estava usando os profetas para dizer assim diz o Senhor. Ali estava o Senhor dos profetas. Então Jesus não podia dizer assim diz o Senhor, senão ele estaria apontando um outro Senhor. Mas ele dizia: na verdade eu vos digo, porque ele é o Senhor, ele era o assim do Senhor. Vê? Ele era o Deus profeta por excelência. Olha, são coisas profundas que é só para ler e entender mesmo, viu? Então quero concluir aqui novamente para vocês ver se vocês captaram alguma coisa aqui. Os ungidos dos últimos dias. Vou repetir. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, 1 ao 7. Leiam quando você chegar em casa. A mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. Não o anjo abrindo, a mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isso? Ele pergunta. É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você, não o Filho do Homem, ele próprio, se referindo ao profeta, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem, porque ele deixou a casca.
Ele o pode organizar. É o grão, ele próprio novamente. Nesses dias, Janes e Jambres resistiram, ungidos, crentes manufaturados, incrédulos. A igreja formal e os pentecostais se opõem ao grão verdadeiro, mas deixe-os para lá. Sua insensatez se tornará manifesta, como a deles foi. Vem, você entende agora? A congregação diz amém. Daí o profeta já entra a respeito daqueles dois homens, né, que tinham uma unção também, mas eram falsos, Janes e Jambres, no dia de Moisés. Estava Moisés ali, no ministério de Cristo, fazendo prodígio e maravilha, fazendo o cajado virar em serpente. O faraó diz: não, tem dois aqui que faz também. Janes e Jambres foi lá e fez também virar em serpente. Então eles tinham unção, só que eles eram falsos ungidos, né? E a prova que Deus estava com Moisés, a serpente de Moisés engoliu a deles. Então, pois bem, irmãos, eu creio que deu para os irmãos captar alguma coisa, né? Então estamos na manifestação do Filho do Homem, Deus se manifestando como o seu ministério novamente, como o Filho do Homem, em um anjo, em um profeta chamado William Branham, que é a quarta manifestação do ministério de Elias. Não é reencarnação. Muitos, já vi pregadores aí denominacional dizendo que nós cremos em reencarnação. Jesus diz: erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A teologia nunca vai mostrar isso, mas Deus, através do seu profeta, tem nos mostrado. Isso está escondido, assim como para nós também. Uma coisa tão simples, o batismo estava escondido. Nós podíamos ler, pregar. Quantas vezes eu lembro no tempo de jovem, em Botucatu e Jaú e tantos lugares, fazia avivamento com os irmãos e pregava Atos 2, irmãos, no Pentecostes, o batismo do Espírito Santo, e não conseguia ver ali Atos 2:38. Assim também muitos não podem ver que nessa última era Jesus Cristo tem se manifestado como Filho do Homem através do seu sétimo anjo. Deus abençoe. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus.